E aí, galera, Gentuber aqui. Esse é mais um episódio do Gentuber Ensina Go. Nesse episódio a gente vai falar de alguns tipos de estruturas de dados, que são estruturas de dados fundamentais. Dificilmente você vai fazer um programa útil em Go sem passar por nenhuma delas, né? Então vou dar uma passada rápida por elas. O Go é uma linguagem de programação. Quando você declara uma variável com determinado tipo, você não troca o tipo dela. E isso, se eu não me engano, a gente chama de tipagem forte. Para criar uma variável no Go, basicamente você avisa ele que vai criar uma variável, você dá um nome e diz para ele qual é o tipo. Tá? Como você pode ver aqui, a gente tem tipos de todos os tamanhos possíveis e imagináveis. Tem inteiros de 16 bits, ele até mostra aqui, que são números entre menos 32.768 até 32.767. Temos tipos de 32 bits. Opa, acabou. Temos tipos de 32 bits, né, que vai até 2 bilhões aí. Isso aí é de onde vem o limite da memória RAM para sistemas 32 bits, né, que só vai até 2 GB. É, é isso aí. E temos o 64 bits, que ele não deixou eu ver, que são números absurdamente maiores, mas acredite, não tão maiores assim. E tem até uns tipos mais interessantes aqui, tipo 8 bits. Eu não sei quando você declara int, eu não sei qual que é o padrão que ele usa. Por que escolher o tamanho do inteiro? Porque quando você declara tipos inteiros com tamanhos muito grandes, mas você vai usar números pequenos, você está desperdiçando a memória. Tá? Você está usando mais memória para aquela variável do que precisaria. Ou seja, o seu programa como um todo vai usar mais memória do que ele realmente precisaria. Para fazer programas eficientes, é interessante você pensar no tipo, né, e declarar uma variável condizente com o tamanho do dado que você vai usar. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, int8. Tá? Então, eu só posso usar números entre menos 128 e 127. Números maiores que esse vai fazer o compilador dar erro. Então, na linha de baixo, eu vou atribuir um valor de inicialização, por exemplo, o número 88. E aqui eu vou imprimir o número. Salvei. Go run. Olha lá, número 88. Perfeito. E o que acontece se eu botar um número maior do que 127? Salvei. O editor já reclamou aqui, avisando que o valor overflow, né, ou seja, ele ultrapassa os limites do int8. Então provavelmente o compilador não vai rodar. Isso aí, o compilador já reclamou. Né? Então é super tenso essa coisa de você declarar o tamanho de uma variável e extrapolar o tamanho reservado para ela, porque isso permite vários problemas de segurança no código também, né? Você pode explorar isso para ganhar superpoderes no código alheio. Beleza. Então esse é o valor int, ou seja, números inteiros. Temos com tamanhos diferentes, né? Então a variável ela pode ter int8, 16, 32, 64. O padrão do int comum, eu não tenho certeza qual que é por padrão. Imagino que seja 32 bits. Um outro tipo de dados, ainda relacionados ao inteiro, é o unsigned int. O que é um unsigned int? É o int sem sinal. Então eu não posso usar números negativos aqui. Deixa eu ver se ele aparece alguma ajuda aqui. Ou seja, como ele não tem números negativos, então ele vai de 0 até 255. Tá? Quando isso é útil? Quando o seu programa não vai usar números negativos e você precisa de números um pouquinho maiores do que aqueles do int normal, já que o sinal não faz diferença, então você dobra as possibilidades
você dobra o número de números que você consegue usar. Um dia eu volto aqui e explico como é que um número negativo é representado na memória. Bom, além dos inteiros, a gente tem também os floats. Float é o que? É um número de ponto flutuante. Temos aqui a versão 32 bits e temos a versão 64 bits. Qual que é a diferença? Mesma coisa dos números inteiros, é o tamanho final do número que você consegue trabalhar. Vou usar o float 32, a gente roda e ele imprimiu 88, sem o ponto zero. Se eu colocar aqui o ponto 1, aí ele colocou o ponto 1. Eu não me lembro de cabeça agora qual que é o parâmetro que você passa para ele imprimir o número com os pontos, mas eu acho que, sinceramente, esse tipo de coisa, o domínio do comando println são para programas mais voltados para console, né? E eu acho que no começo a gente até vai trabalhar com programas de console, mas eu não recomendo você focar nisso não. Então temos o tipo float, então quando a gente vai usar números quebrados, a gente tem que usar o float, tá? Então vou colocar aqui mais um número sacana e vamos ver o que acontece. Olha só, curioso, hein? Ele entendeu esse 0.999 como um número 1. Eu tenho a sensação que se eu fizesse esse programa em C, eu acho que não ia ser isso. A resposta não ia ser essa, não. Acho que a resposta ia ser um número quebrado aí. Mas enfim, não é esse o ponto do vídeo. Tá, então temos ponto flutuante 64. Temos números complexos também, mas cara, se você precisa de números complexos, a sua vida está complexa. Tá? Um dia eu volto e explico o porquê. Mas ele também tem essa possibilidade de números complexos. É, Uma definição bem porca de número complexo é o seguinte: número complexo é um número que ele tem uma componente imaginária, e essa componente imaginária, quando elevada ao quadrado, dá menos 1. Se você estudou um pouco de matemática na escola, você sabe que nenhum número elevado ao quadrado pode dar um número negativo. Mas essa componente imaginária, isso é possível. Onde se usa números complexos na vida real? Tem alguns campos da engenharia que usam, e da estatística também, tá? Mas assim, cara, se você se depara com um problema que você tem que resolver usando números complexos, você, você já sabe que é um número complexo, tá? Então, beleza. Esses são os tipos numéricos básicos, tá? Temos também um tipo booleano. O tipo booleano, por exemplo, var resposta bool. O que é uma variável de tipo booleano? Ela só possui dois valores possíveis, true ou false. Tá? Então eu posso vir aqui e colocar que a resposta é igual a true. Vamos imprimir a resposta. Eu nem sei se o Go imprime booleano assim. Ele está reclamando que eu não usei o num em conjunto aqui. Beleza. Então tá. Isso já ajuda. Eu consigo somá-los? Provavelmente não. Ele não faz a conversão de tipo automático. Beleza. Esse é o tipo booleano. Temos também o tipo string. O que é uma string? É o tipo para texto, em geral. Né? Sequências de caractere. Por exemplo, nome. Variável nome, tipo string. Eu venho aqui e coloco que nome igual youtuber, entre parênteses. E aí aqui eu posso colocar meu nome e tá lá.
Deixa eu ver se eu consigo somar dois nomes sem ele reclamar. Ele não reclamou não. Ele soma tipos iguais, ele faz esse tipo de operação. Tranquilo. Então esse é o tipo string. Você vai escrever um texto, uma frase, alguma coisa, é isso. Eu não me lembro se o Go tem o char. Não, ele não tem o char. Tá? Então a string não tem o char. Um outro tipo bem interessante é o tipo byte. Então eu vou criar aqui um cara chamado número 2 e o tipo byte. Opa. Aqui na definição do próprio compilador, byte é um apelido para o tipo unsigned int 8. Você pode trabalhar com esse dado byte como se ele fosse um int 8 em todas as situações que ele não vai dar problema. Ele é só uma convenção, tá? Então, da mesma forma que eu usei o num ali, eu posso usar ele aqui também. Então, vai ser, sei lá, num 2 igual a 1 byte, ele vai de 0 a 255, né? Porque ele é um tipo não assinado de 8 bits. Então, ele vai até 255. Vou colocar 255 aqui. Ele está reclamando que a gente não usou. Beleza, tá? Então, alguns programas eles usam esse tipo byte para fazer operações no disco, porque tem alguns cálculos que você tem que fazer quando você vai gravar um arquivo no disco, enfim, não vou entrar nisso agora. Mas esse é um tipo que vocês vão ver, ele é bem mais comum no mundo Golang do que você jamais imaginou. Tem um outro tipo chamado Rune. O Rune, de runa, né? É um apelido para o int do tipo 32 e é usado como uma convenção. Também, esse cara aqui eu não costumo ver muito nos códigos por aí. E temos também um tipo especial chamado unsigned int pointer. O que é esse int pointer? É um tipo inteiro que ele recebe feito para receber ponteiros. O que é um ponteiro? O ponteiro é uma variável especial que recebe um endereço de memória. Isso é um assunto para mais tarde. A gente vai entrar nisso logo mais. Tá? Então, essas são as variáveis que a gente chama de, ou são os tipos de dados que a gente chama de primitivos. Tá? São os tipos de dados primitivos. São mais básicos possíveis imagináveis aí. No Go, a gente tem também os tipos de dados complexos. Eu não estou falando de números complexos, mas são tipos de dados que são compostos. Um deles, o nome a gente chama de slice. O slice, basicamente, ele é como se fosse um array, e só que ele possui resize dynamic. Você consegue aumentar e diminuir o tamanho dele. Um exemplo de slice, por exemplo, var sequência igual make. O que o make faz? Ele vai alocar o espaço na memória e inicializar o objeto, tipo int. E aqui ele reclamou que está faltando o tamanho, verdade, 10, por exemplo. E aí eu faço, funciona com append, e aí sim, então, append 1, salvou sem erro, vamos imprimir. Tá, vamos só uma questão de, já que estamos usando coisas mais complexas, vamos dar uma limpada aqui.
começando a ficar poluído. E pronto, vamos imprimir só a sequência. Então ele adicionou um. Agora vamos fazer ele adicionar mais um. Vamos rodar. Deu para entender a lógica, né? Ele vai adicionando as coisas do começo para o final. A gente também consegue fazer mais algumas operações interessantes com slices. Por exemplo, a gente consegue imprimir o tamanho. Então, por exemplo, qual que é o tamanho da sequência? Lembre-se que eu falei que os slices têm tamanho dinâmico. Então ele está adicionando essas coisas no final. Então aqui, ó, na primeira linha, eu criei o int, inicializei ele, inicializei inteiro com zeros e ele criou com espaço 10. Tá? Então é diferente. Se eu colocasse zero aqui, ele vai imprimir só o que eu adicionei com o append. Um outro cara interessante é o cap, que ele imprime qual é a capacidade de um slice. Então aqui ele diz que o tamanho é 3 e que cabe mais 4 ainda. Será mesmo? Vamos ver. Será que vai dar pau? Não deu pau. Por que não deu pau? Porque conforme você vai adicionando mais coisas, essas coisas vão estourando a capacidade, ele vai aumentando dinamicamente o tamanho dos slices. Tá? Então você não tem que se preocupar em ficar gerenciando o tamanho das coisas. Tá? É... Isso é uma coisa bem legal do Go, porque você só tem que se preocupar com a frequência com a qual ele vai ficar aumentando essas coisas. Porque é o que acontece. Cada vez que ele aumenta dinamicamente o tamanho de um slice, isso gera um gasto de CPU para ele conseguir reservar esse espaço na memória. Porque como ele não sabe o quanto de memória você vai usar e alocar 1 byte para usar na memória por vez é muito caro, então ele aloca um bloco, ele sempre trabalha com blocos. O tamanho do bloco depende do tipo de variável que você está, o tipo de dado que você está usando. E quando ele chega perto desse limite, ele aloca um outro bloco para caber tanto o que você já tinha quanto as coisas novas que você vai colocar. E aí ele coloca tudo num bloco, num endereçamento só. Tá? Então é uma coisa que é bem legal, porque tem um desempenho bem bacana, porque a memória está lá disponível para você, mas quando você atinge os limites, ele é obrigado a fazer esse rearranjo para fazer caber mais coisas. Então isso custa, computacionalmente, isso custa um pouco. Então não é uma coisa bacana de se fazer. Sempre. Né? Então só tem que prestar atenção nesses pequenos detalhes. Tá. Um outro tipo que é bem interessante são os maps. Como é que funciona um map? Ele é como se fosse um dicionário, um hash table. É um hash table. Tá? É um hash, make. Você usa o make para inicializar também. A gente fala que é um map. A chave pode ser uma string. E o conteúdo pode ser uma string também. Para essa bagunça aqui. Então, como a gente usa isso? A gente usa assim, ó, hash distro, por exemplo, tá? Gentoo. E aí a gente pega e imprime hash distro. A gente poderia colocar aqui mais coisas, por exemplo, hash editor vim.
Eu não sei se deu para pegar a ideia de como é que a hash table funciona. Mas é isso, você é uma variável onde ela tem uma chave e essa chave aponta para um conteúdo. E ele também é dinâmico, então você consegue criar o quantos você for precisar. Então você pode encarar a hash table como se ela fosse um mini banco de dados, tá? Porque você pode ter hash table de hash table, então você pode ter uma hash table apontando para uma outra hash table. Isso é possível também. Num slice, para você achar um valor baseado no índice, você tem uma busca que você faz na estrutura de dados. Essa busca não é eficiente. E no pior cenário possível, ele vai percorrer a estrutura inteira atrás do dado que você está procurando, no pior cenário. Já a hash table não, a hash table é um para um. Você botou o negócio aqui, ele saiu lá. Estourando. Um dia eu posso falar com um pouco mais de calma sobre estrutura de dados, porque das faculdades de computação esse assunto é um dos assuntos mais cabeludos que o pessoal encontra no curso. Uma coisa que eu não falei, mas que vocês vão encontrar muito por aí, é uma forma de declarar a variável que não é tão burocrático que a gente fez aqui, né? Vou colocar aqui de novo. Var number byte, por exemplo. E aí a gente adiciona aqui um valor para o byte, sei lá, 8. A gente imprime aqui só para não perder a variável ali. Num. Reparem que tem essa repetição de var, né? Você não precisa repetir ela não. Você pode simplesmente colocar um parênteses aqui. Abre parênteses e fecha parênteses. Claro que ele está completamente louco aqui com o que eu estou fazendo. E pronto. Essa é uma forma, tá? Você coloca tudo dentro de um bloco var e aí você coloca as variáveis e as inicializações. E uma outra coisa que o pessoal costuma fazer bastante é uma syntax sugar. No fim das contas não faz tanta diferença. É você usar esse tipo de estrutura aqui. Você tira o tipo, coloca dois pontos igual e o valor, e aí você não precisa usar esse var aqui. Tá? Então a mesma coisa aqui, ó. É só colocar dois pontos. E aí você não precisa declarar o tipo. Ele vai deduzir o tipo de acordo com a entrada que você fez, o programa funciona igual, sem penalidades. Tá? Então você vai encontrar muito essa estrutura dois pontos igual, porque aí ele vai criar variável de acordo com o conteúdo dessa inicialização. Você pode fazer isso duas vezes? Não. Não consegue. Ele vai detectar e não vai compilar. Se você tirar os dois pontos, ele até deixa você reatribuir os valores. Mas se você colocar dois pontos, ele não deixa você redeclarar a variável. Outra pergunta. Eu posso trocar o tipo, colocar uma string aqui? Também não. Lembre-se que no Golang o tipo é imutável. Tá? Você consegue fazer casting, que é criar uma nova variável com uma espécie de tradução do valor da antiga. Mas assim, é um casting e é uma variável nova. Tá? Então você não consegue reaproveitar a mesma variável com conteúdos de tipos diferentes. Beleza? Então isso aqui já deixa nosso código um pouquinho mais parecido com o que você vai encontrar por aí. Tá? E o assunto agora é um pouquinho mais cabuloso. A gente vai falar agora de ponteiros. O que é um ponteiro? Um ponteiro ele é uma variável especial que aponta para uma determinada região da memória. Basicamente é isso. Para que servem os ponteiros? Para inúmeras coisas. Você pode desde manipular a memória direto, ou você pode contornar restrições da lógica de código, da lógica do código que você está fazendo. Tá?
Ao longo da sua vida você vai encontrar ponteiros no Golang, você vai encontrar ponteiros em todos os lugares. Porém, no Go, os ponteiros eles são um pouquinho mais inteligentes do que no C. Então, eles dão menos trabalho, tá? Mas, bom, vamos tentar fazer um exemplo bem simples aqui, o mais simples possível. Então, lembre-se, tá? O ponteiro é uma variável especial que aponta para uma região da memória. Geralmente, eu não sei porquê, o pessoal chama os ponteiros de PTR, tá? Esse é um nome meio padrão aí que a galera usa, tá? Então, bom, enfim, vamos começar aqui. Então temos um num que que vai receber o 8, tá? Ele recebeu o número 8 e vamos criar um ponteiro que ele vai receber o endereço do num, beleza? Tá, aqui ele está reclamando que não foi usado. Deixar esse povo aqui. Eu vou imprimir o ponteiro aqui também. Então, assim, eu declarei um ponteiro e nesse ponteiro eu guardei o endereço da variável num. Olha só que curioso que ele está mostrando para a gente. Esse número aqui é um endereço de memória onde a variável num está. Repara que ela muda com o tempo, né? Ela não fica sempre no mesmo lugar. Aqui, coincidentemente, ela está no mesmo lugar, mas ela pode, de acordo com os sabores da vida, de mudar de endereço. Ele não te deve esse tipo de satisfação, tá? Isso é uma implementação interna. Ele pode mudar esse endereço a qualquer momento, então não se apega ao endereço. Por isso que é importante criar um ponteiro apontando para o endereço, porque se o endereço mudar e você faz referência para o ponteiro, o próprio ponteiro se encarrega de lidar com essa mudança de endereço. Agora, se você pega esse número aqui e grava ele em algum outro lugar, ele pode perder o sentido. Ó, que vai mudou de novo. E aí você pode perder o sentido e aí você nunca mais vai achar o valor. Então é importante dar nome aos bois. Pô, interessante, mas para que serve isso? Por que eu vou criar um ponteiro apontando para o endereço do num? Porque você consegue não só recuperar o endereço, que realmente não tem muita utilidade, mas você pode recuperar o conteúdo daquela região do endereço. Por exemplo, aqui ó, você coloca um asterisco na frente e isso diz para ele pegar o valor que está armazenado no endereço. De novo, eu criei uma variável chamada num, coloquei o conteúdo 8 no espaço de memória dele. Eu criei um ponteiro que aponta para o endereço dessa variável que tem esse conteúdo dentro. Então, eu imprimi aqui, eu imprimi o endereço de memória, que é esse número que é hexadecimal, que ele muda, né? Ele varia com o tempo. E aqui a gente tem uma forma de recuperar o dado em si, né? É, E você pode, inclusive, alterar o valor, né? Se você vier aqui, você pode usar um pointer e você altera o valor, sei lá, 100. Pode fazer? Pode fazer. E ele vai alterar, tá? Repare que eu alterei o valor da variável num, que está sendo impressa aqui, e alterei esse valor direto na memória, tá? Eu não usei a variável num para isso. Onde isso pode ser útil? Quando você quer, por exemplo, manipular variáveis dentro de funções, dentro de loops também. É, se você tem uma função, por exemplo,
Não, acho que o melhor exemplo que eu posso dar aqui é o seguinte, vamos dar um exemplo mais realista. A gente tem o nosso slice aqui. Esse slice ele poderia ser de ponteiros. Em vez de eu criar um slice apontando para endereços de memória onde tem o inteiro, eu poderia criar esse slice só com ponteiros, apontando para diferentes espaços de memória. Isso é bem útil, porque quando você vai manipular slices, eu posso passar um slice como função, por exemplo. Aliás, eu posso passar um slice para uma função. E ele não vai criar uma cópia do slice, né? Ele vai alterar direto os pontos. O slice, na verdade, ele já é um monte de ponteiro, né? Na real mesmo, ele já é um monte de ponteiro. Ele aponta para. Dentro dele você tem uma série de ponteiros, né? No mundo real já é assim. A mesma coisa para hash table, né? Ele já. Mas enfim, você consegue, em vez de passar uma cópia do slice, você passa um ponteiro apontando para o slice que você quer modificar e ele altera o slice em si e não a cópia. Saca? É confuso, gente. Mas acredite em mim, a gente vai ter muitas oportunidades em manipular esse tipo de situação. Um outro tipo de estrutura de dados que é bem importante no Go são as structs. O que é uma struct? Uma struct nada mais é do que um, um tipo de dado um pouquinho mais estruturado. Por exemplo, distro, que é do tipo string, sei lá, idade, tipo unsigned int, vou colocar int 8, porque provavelmente, dificilmente a gente vai encontrar alguma pessoa com mais de 255 anos. Não é mesmo? Aqui a gente pode colocar nome também, nome string. E aí, a gente só declara aqui que a gente vai criar um tipo, que é uma pessoa, P maiúsculo mesmo, que é uma struct com essas propriedades aqui, beleza? Dá uma animada nessas coisas aqui. A gente vai para coisas mais interessantes. Beleza, então essa daqui é uma estrutura, é uma struct. Né? Em linguagens de programação orientadas a objetos, ela lembra muito uma classe, né? Porque você tem o nome principal e você tem aqui dentro os atributos, né? Dá para colocar não só variáveis aqui, mas dá para colocar ponteiros também. Então a gente vai criar uma pessoa e vamos. Ele está reclamando que eu não usei, então vou usá-la aqui. E é isso. Tá vazio, né? Porque a gente não declarou nada. E aí para usar, por exemplo, para declarar o nome, para editar o nome, sei lá, Gentuber, P, qualquer distro que o cara usa, Gentoo, a idade, como quem usa Gentoo é tudo velho, 35. Agora, opa, esse aqui é um inteiro. Se a gente mandar imprimir, olha lá, Gentuber, Gentoo 35. Então já ficou interessante, né? E já é uma estrutura de dados aí. A gente criou uma estrutura de dados tipo pessoa com essas informações. A gente pode, por exemplo, a gente pode declarar uma função aqui dentro. A gente fica 2 anos sem programar na linguagem, quando volta, tem dessa. Então a gente declara a função aqui do lado de fora, tem que colocar o type aqui na frente também. Tá, então, tá, parâmetro da pessoa, então provavelmente isso aqui. Eu não lembro
lembro se pode ser antes ou depois. Bom, vamos ver aqui. E aqui dentro a gente cria uma variável chamada fale e aponta ela. Engraçado no Go que você coloca os métodos fora do struct. Mesmo ele sendo uma parte integrante do struct. Eu vou fazer que vocês vão entender. Será que aqui tem... Ah, tá. E aqui vai aqui fora do main. E aqui eu tenho que inicializar. Beleza. Aqui eu inicializei a pessoa. Se eu não inicializar a pessoa desse jeito, ele não vai linkar. Ele não vai linkar com o método, tá? Ele está reclamando que eu não fiz nenhum comentário. Então, o Go ele tem essas práticas, essas boas práticas, mas eu vou poder usar ele aqui, ó. Pfale. Vou até suprimir isso aqui. Não reclamou? Então, beleza, agora vai. Tá lá. É isso. Ele declarei uma struct de pessoa. E eu atribuí um método, né? Através desse truque aqui. Cara, isso é completamente não intuitivo, eu entendo. Mas é tudo uma questão de costume. E vai por mim que essa linguagem é legal. Tá? E isso aqui é bacana por diversos motivos, que a gente vai ver ao longo dessa série. Ainda no vídeo de hoje, temos que falar sobre interface. O que é uma interface? Uma interface é uma espécie de contrato. No Go, isso é muito forte, porque no Go é basicamente o seguinte: se você tem uma estrutura que ela segue uma interface, então ela é aquilo. Por exemplo, se anda como pato, voa como pato e nada como pato, é um pato. É isso. Você não precisa ficar falando para ele de onde é que vem. Não, não. Se o struct, a estrutura que você está criando, ela tem os requisitos para ser usada por uma interface, ela pode ser usada como uma interface. Eu acho que isso vai ficar bem mais claro mais para frente quando a gente começar a falar de redes no Go. Porque é isso, você implementar as funções certas, cara, o seu objeto é um objeto de rede. E você pode usar ele como objeto de rede para tudo no Go que usa aquele tipo de interface. Então, você vai fazer um código que ele vai rodar em bibliotecas que você nunca imaginou que ele fosse rodar. Enfim, é difícil explicar, mas fica aí que vai valer a pena. Uma interface é um tipo e a gente cria da seguinte forma: tipo amigo, tipo amigo, interface. Tá, então estou criando uma interface chamada amigo. É, ele tem uma função chamada olá. Então, se eu criar aqui uma função que recebe olá, vou chamar esse cara de A, esse aqui de amigo, olá, e aí a gente implementa o olá. É isso que vai acontecer aqui. Aqui não pode. Comprimento. Aí aqui no main, comprimento e vou passar a pessoa.
Aí aqui ele está reclamando que a pessoa não implementou o método olá. Então a gente implementa aqui o método olá. Olá. Agora ele pode reclamar, agora vai funcionar. Enfim, puta, não sei se ficou claro. Então assim, a gente tem uma interface e todo mundo que implementar o olá é classificado como amigo. Tá? A pessoa que implementou o olá, então é um amigo. Se fosse, em vez de uma pessoa, fosse, sei lá, cachorro. Ele tem um nome, ele tem uma raça e tem uma idade. Só para evitar confusão. Ele tem, por exemplo, o método lat, que o humano não tem. Up, up. É, e ele tem também o método olá, que também é uf, uf. E aí, quando a gente criar aqui, vamos criar aqui um C new cachorro, a gente pode falar para ele olá. Aliás, até fiz errado, que eu me emocionei e falei errado. O vídeo de hoje é só isso. É só isso. Então a gente viu é, as estruturas de dados primitivas, as estruturas mais complexas, né? As primitivas são booleano, string, int. As complexas são slices e maps. A gente viu um pouco sobre ponteiros, structs e interfaces, tá? Então bastante coisa. Para o próximo vídeo, eu não sei quando sai. A gente vai falar de estruturas de controle, né? If, else, switch, loops. A gente vai falar um pouquinho mais sobre. A gente vai falar sobre Go routines, ou seja, threads. A gente vai entrar em threads e como o Go tem um sistema de threads que é muito legal. E a gente vai já começando a partir para uma coisa um pouco mais prática. A gente vai aprender como lidar, como usar JSON e XML, como exportar dados para JSON e XML, como importar dados JSON e XML. Por que a gente vai fazer isso? Porque a gente vai começar a fazer programas que funcionam, programas que fazem coisas. A gente não vai ficar na teoria não. A teoria acaba no próximo vídeo. Então a gente vai começar só fazendo coisas legais. Para vocês terem uma ideia, só vou deixar um pouco com água na boca, o que espera para os próximos vídeos. Essa série ela vai ter, imagino eu, algo como 20 vídeos, talvez. É, e a gente vai abordar algumas ferramentas, a gente vai abordar algumas coisas bem interessantes. Então, por exemplo, a gente vai implementar um cliente HTTP, tá? Então a gente vai aprender a ler sites e interagir por HTTP em geral. A gente vai aprender a criar um servidor HTTP. A gente vai aprender a mapear DNS, interagir com servidores de DNS, servidores Samba, banco de dados, sistemas de arquivo, processamento de pacotes de rede. A gente vai aprender a escrever alguns plugins, a gente vai aprender a lidar com
criptografia. A gente vai aprender alguns tipos de interações mais profundas com o sistema operacional, né? Dentre outras coisas, tá? Esse não é um curso, esse curso, né? Esse Gentuber ensina, não é para ensinar a teoria do Go para vocês, é para ensinar para vocês como usar o Go, é, como usar o Go de forma divertida, né? Redes, como é que ele interage com rede, talvez aí, quem sabe, microserviço, REST aí também, né? Mas enfim, é isso, tá, gente? Eu não vou ficar com muita teoria nessa saga, não, tá? Então é isso, galera. Gostou do vídeo, dá um like. Não gostou, dá um dislike. Dúvidas, sugestões, deixa aí nos comentários. Esse vídeo foi um pouco arrastado, mas para os próximos vídeos eu vou tentar deixar ele menos pesado, menos arrastado também. Lembrando que faz 2 anos, minha última vez que eu trabalhei com Go, então minha memória ela vai e volta. Eu acho que eu lembro, mas quando eu não lembro mais. É isso. Quando você aprende um monte de linguagem de programação diferente, você acaba misturando as bolas e às vezes as coisas não saem como a gente gostaria. E eu não tenho script, eu basicamente não tenho script aqui. Tenho só algumas ideias, mas script eu não tenho. Tá? Então, gente, um abração pra vocês, até o próximo vídeo. Falou!